Tcharam! Está começando mais um não, é o primeiro, o primeiro programa do Na Sua Casa Pode ou Sem Estúdio Pode. Inclusive, vai ser uma enquete. Esse primeiro programa vai estar junto com uma enquete. Votem aí nos comentários aqui embaixo do YouTube, se vocês preferem Na Sua Casa Também Pode ou Sem Estúdio Pode. Vota aqui para gente começar. E hoje a gente está com uma convidada sensacional, uma amiga minha da faculdade, Karen Veiga. Karen, se apresenta. Oi, gente. Ai, meu Deus. Ai, Tudo bem? Tô nervosa. Quem vê pensa que a gente é super famoso, né? E daí? A gente vai começar a ser famoso agora. Toda fama tem um começo, né? Exatamente. É Tem isso. que começar do começo. É isso. E aí, se apresenta, fala de você. Vamos lá. Esse é um podcast, enfim, gente, isso aqui é um bate-papo entre dois amigos, que a gente sempre faz esse bate-papo sobre espiritualidade, sobre um monte de temas que a gente acha interessante e queria. E vocês escutam tanta merda, tanta gente falando um monte de porcaria, né? Que custa também parar para ouvir um pouquinho de conversa espiritualista, né? Eu conheci Karen na faculdade de fisioterapia, né? Quer dizer, eu ainda continuo na área, mas Karen foi para outro campo que não deixa de ser muito, muito parecido, né, Karen? Embora, enfim, se apresenta, Karen, depois eu falo. Tô um pouco ansioso, nervoso, porque primeiro programa, né, gente? Inclusive, estamos precisando de patrocínio. Se alguém quiser, né, já pode escrever aí nos comentários. Se alguém quiser patrocinar o programa, estamos aí. E é isso, vai, Karen, se apresenta. Meu nome é Karen Veiga. Eu sou terapeuta da medicina chinesa. Eu trabalho com acupuntura sem agulhas e também faço auriculoterapia. Recentemente me formei em tarô e baralho cigano. E eu já estou começando a aplicar isso no meu dia a dia, na minha rotina. Tenho 33 anos e também sou espírita kardecista. É isso. Muito, muito legal. Bom, gente, e a Karen, ela foi minha aluna de tarô e baralho cigano. Mas não é para fazer propaganda de mim que eu chamei ela aqui, né? É para falar sobre espiritualidade. A gente vai aqui tratar alguns temas, né? Eu vou trazer alguns temas. Fiz pauta nenhuma, não fiz, porque eu quero que seja livre, leve e solto o programa, né? Já que você falou de tarô e baralho cigano, Karen, como que você está aplicando isso na sua vida hoje? Então, na verdade, eu tenho muito apoio, né, da minha família, do meu namorado, minha mãe, você sabe, ela é super fã, super me apoia nisso. Então, assim, eu estou começando a ler para algumas pessoas mais próximas, né, como forma de praticar mesmo, né? Eu acho que tem várias formas da gente praticar, tanto na leitura, quanto na forma de falar, né, com a outra pessoa, nessa parte de como explicar, né, a situação, qual é a melhor forma de você conversar. Então, eu acho que o melhor jeito de começar é tirando para as pessoas mais próximas, mas também já tirei à distância, né? Eu tirei por vídeo também, foi uma outra experiência. E para o ano que vem, eu já apresentei um projeto no espaço onde eu atendo, né? Eles têm um projeto mensal. Então, uma vez por mês, eles fazem um projeto com várias terapias a preço de custo, para que as pessoas tenham a oportunidade, né, de conhecer terapias diversas, de ter um dia relaxante, um dia voltado para elas mesmo, né, que a gente sabe que na correria é muito difícil isso acontecer.
E eu já falei que ano que vem eu vou participar desse projeto. Hoje eu já participo com a acupuntura, mas ano que vem eu pretendo participar desse projeto com o tarô e baralho cigano. Então também vou incluir essa prática no mínimo uma vez por mês, né? Dentro desse projeto, mas já também para eu me familiarizar ainda mais e começar a aplicar ainda mais no meu dia a dia. E como que você chegou assim nesse mundo místico, holístico, enfim, nesse campo da espiritualidade, para ser espírita? Como que tudo começou para você? Então, na verdade, eu sempre fui muito sensível e a energias, né, de um modo geral, eu sempre fui muito sensitiva, né, nesse caso. Mas eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha olhado para isso dessa forma, né? Então, assim, desde pequenininha eu via a minha avó benzendo. Minha avó benzia no prato com água e óleo. E ela benzia mal olhado. Eu acabei de comprar o livro do benzimento. Tô querendo começar. Pois é, ela sempre fazia isso, alguém sempre pedia assim ajuda para ela nesse sentido de mal olhado, quebranto, ela sempre ajudava. E eu desde pequenininha também frequentava a casa de uma senhora, toda vez que eu não estava muito bem, assim, a minha mãe me levava, e ela também fazia outro tipo, né, de processo, assim, era que a gente chamava de benzedeira, né? Então, eu estava sempre nesse meio, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu tinha, né, algumas facilidades para certas coisas. Eu era muito sensível, no quesito de energia. Então, eu chegava em algum lugar, eu às vezes passava mal, não me sentia muito bem, com pessoas específicas. Às vezes, né, também sentia, ficava, mais cansada. Dependendo de com quem eu encontrava durante o dia, eu também sentia essa queda de energia muito rápida, então eu estava sempre pedindo socorro para minha avó. Sempre fui doida para aprender a benzer como a minha avó fazia. Só que ela falava para gente que só podia passar de mãe para filha mulher. E aí ela teve 3 filhos homens, então ela não ensinou para ninguém. Morreu com ela. Morreu com ela, mas eu era doida para aprender. Então, assim, sempre de alguma forma me interessei por isso, sabe? E aí, a casa de caridade que eu trabalho hoje, eu conheci através do meu psicólogo, que ele também trabalha lá. Então, assim, comecei a fazer terapia, e foi para mim foi ótimo, porque eu percebi que a terapia mais a, a parte espiritual era o que eu precisava, sabe? Naquele momento. Então, assim, estava passando por muitas dificuldades e eu acho que foi um combo muito bom, assim, para mim, sabe? Poder desenvolver a parte da espiritualidade, poder trabalhar e entender melhor como funcionam algumas questões e em conjunto com a parte psicológica também, entendendo melhor as sensações que eu tinha, né? Sempre fui muito ansiosa, então, acabei trabalhando essas duas questões juntas, e foi aí que eu entrei para essa casa e trabalho lá até hoje. E é maravilhoso, e eu me sinto muito realizada, aprendo cada dia mais, é uma troca maravilhosa, porque quando você trabalha com pessoas, né, principalmente quando você faz caridade, né, para as pessoas, você tem uma troca muito boa, você aprende muitas coisas, você ensina e aprende, né? Então, acho que você ter essa conexão com as pessoas, principalmente nesse momento de vulnerabilidade, né? Eu acho que você aprende bastante. E para as cartas, você que me apresentou, né? Como que foi isso? Você começou a se interessar por isso, e aí você começou a estudar, né? E querer trabalhar com isso, ter a intenção de trabalhar com isso, e aí você veio na minha casa, a gente Bem no estava comecinho, conversando. né? Foi bem no começo. Bem no comecinho. E aí você tirou as cartas para mim e depois você falou assim: "Agora você lê para mim". E aí você pôs as cartas na mesa
E você falou, pode ver o que você Sentir. vê, o que você sentir nas imagens, o que você sentir na energia da carta, você me fala. E aí eu falei, aí você falou que adorou, que fez muito sentido, mesmo que eu não soubesse, né, exatamente o que eu estava falando, o significado das cartas, não sabia nada disso. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato, foi com você. Depois também outros encontros, né, que a gente teve, que você me mostrou um baralho diferente, né? Cada hora com uma coisa diferente, foi me mostrando. E eu sempre tive muito aberta assim para essas experiências, sabe? Sempre fui muito curiosa assim. Aí depois foi super voluntário, né? Falei, cara, eu vou fazer um curso presencial. Comprei o baralho, coloquei você no grupo. Foi, nossa, foi super natural, assim, sabe? Tinha que ser, acho que foi isso. Ai, não, mas eu senti de te chamar. Uma coisa que você estava falando de ser sensível, né? A gente que é da água, a gente sente muito. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Uhum. Eu sempre senti também, porque nós dois somos de escorpião, para quem não sabe, né, gente? Eu e a Karen somos de escorpião, inclusive, eu te dei parabéns, né? Pelo amor de Deus. Não, Não dei. ainda bem que vai ficar aqui gravado que você não me deu parabéns no dia do meu aniversário, que foi sábado agora. Mas tudo bem, eu te perdoo. Gente, eu esqueci totalmente. Sou uma boa pessoa, eu Tô te dando perdoo. parabéns aqui na frente de todo mundo. Antes De que o todo sol o saia de Brasil. escorpião. Antes que o sol saia de escorpião, estou lhe dando parabéns. Que o sol só sai de escorpião amanhã. Aí, tá vendo? Deu sorte. Então, nós que somos de escorpião, esquecidos, porque somos esquecidos. Quer dizer, eu não sei você, eu sou muito desligado com data, gente. Eu sou péssimo, péssimo. Então, Eu já fui melhor. todo mundo que mandou parabéns para mim atrasado, eu falei assim, gente, a gente precisa normalizar o parabéns atrasado É ou nem dar verdade. parabéns, porque a vida tá tão corrida que a gente só lembra dos aniversários quando olha no Facebook. Eu sou completamente desligado, quero pedir desculpa para os meus amigos que estiverem assistindo. Eu sou uma amizade ausente. Eu sou uma amizade que, quando eu lembro de você e eu mando uma mensagem, não vai ser em data específica nenhuma. Simplesmente lembrei, senti carinho, saudade e mandei mensagem. Eu acho que assim é muito melhor do que lembrar no dia do aniversário, porque no dia do aniversário é muito fácil, né? Vira uma obrigação, né? Eu não gosto de É nada por verdade. obrigação. Eu fiz um acordo comigo mesmo que nunca mais eu ia entrar em nenhuma relação que me tirasse a liberdade. E eu acho que essa obrigação de ter que mandar parabéns no dia do aniversário é um porre. E aí talvez seja exatamente por isso que eu sempre esqueço de Tá bom. dar A os gente parabéns. finge que acredita. Vai, continua. Mas você ainda me ama? Amo. Acho bom. Meu coração é enorme, menina. Eu sou ótimo. Pode ficar tranquilo. Mas me fala o que mais encanta você na espiritualidade. O que mais me encanta, eu acho que como que eu vou explicar? Eu acho que o que mais me encanta é que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E eu acho que quando você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente, você começa a ver beleza em tudo. Então, assim, você vê as plantas, você vê alguma coisa especial nas plantas, no jeito que elas crescem, no jeito que muda de cor, no jeito que, sabe? Aí você olha o sol, você vê um dia ensolarado, ou na chuva, ou na lua, quando tá a lua cheia. Tudo parece que fica mais interessante, assim, sabe? Você acaba virando aquela doida que, assim, tudo é sinal? Talvez. Sei. Mas eu acho tudo lindo. Entrou uma borboleta, fala, ai meu Deus, uma borboleta, boa sorte. Aí viu uma joaninha, falou, ai, não acredito, uma joaninha na minha casa. É assim. Não é maravilhoso? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu li num.
Eu li num livro do Osho, que chama Amor, Desapego. Ai, caramba, como que é? Peraí que eu vou pegar o livro, porque senão eu não vou saber o nome. Vai falando alguma coisa aí para você ficar na tela. Gente, ele é assim mesmo. Esse é o primeiro episódio, então a gente está fazendo testes, né? Se adaptando. Ah, mas ele é rápido, tá vendo? Amor, Liberdade e Solitude. Nesse livro, tem um trecho, eu marquei a página, mas eu marquei tantas páginas, ó, se vocês olharem, tem um monte de página dobradinha aqui. Então, eu marquei tantas páginas que eu falei, isso é legal, isso é legal, isso é legal, e agora eu não acho nada quando eu quero achar. Mas o que falava era mais ou menos assim. É mais fácil você chegar a Deus pelo caminho do amor do que chegar ao amor pelo caminho de Deus, né? Que muitas religiões hoje em dia, eles pregam muito, como é que eu vou dizer, sabe, de excluir as pessoas. E eu acho que Deus é muito mais amor, é muito mais soma do que subtração. Eu Então, falo que os lugares, né, os templos, os lugares, eles têm muitas regras que são dos homens, né? Os homens é que colocam as regras, porque se a gente for olhar o que Jesus, né, pregou, se a gente for pesquisar um pouquinho mais, não precisa ir tão a fundo. Se você só parar e refletir um pouquinho mais, a gente vai entender que é muito mais que isso, né? Quanto mais a gente soma, mais a gente multiplica. E aí, nesses casos, às vezes, mais dividem, né, do que somam. Eu brinco que Jesus era comunista, mas eu nem sei se é legal falar isso aqui. Quem sabe se vai ser cancelado ou não. Eu já vou ser cancelado no primeiro vídeo, já. Você acaba seguindo o que uma pessoa fala, né? Essa uma pessoa coloca a interpretação dela, a vivência dela e o que ela acredita, né, dentro dos ensinamentos que está em um livro. Então, se você lê um livro e eu leio o mesmo livro, você vai tirar um aprendizado e eu vou tirar outro. Então, cada um tem que ter o seu aprendizado, a sua visão sobre talvez a mesma coisa. Agora, seguir o que uma pessoa prega de acordo com o que ela entendeu sobre o que está escrito é complicado, né? Porque vai chegar uma hora que realmente não vai bater, né? Eu vou trazer a Pingo para conversar aqui, mas eu vou compartilhar uma das falas dela há pouco tempo comigo, né? Ela também é minha aluna da turma da manhã, de amanhã, inclusive. E aí, ela estava me mandando mensagem falando que ela estava achando, porque eu tinha elogiado, que é assim, sem ela nunca ter visto tarô, ela olhava para a carta e ela estava falando o que via da carta, parecia que ela tinha lido a apostila, e ela não tinha lido. Ela falou assim, Jeff, eu tento olhar para a carta e entender a carta antes de procurar a informação. Uhum. E aí eu fui e comentei com ela, eu falei assim, você só está sentindo isso porque é uma lembrança. Você já viveu isso, né, em outras vidas. Você está só se recordando do que você já sabia. Aí ela achou interessante, mas aí quando a gente, depois desse assunto, e aí a gente foi falar de religião, e aí ela falou praticamente o que você disse, só que de uma outra maneira que eu achei muito bem ilustrativa. Ela falou assim, parece que a Bíblia, ela é uma coxa de retalhos, né? Uma coxa de retalhos. E aí parece que cada lugar que você vai, pega um retalho daquele e fala, como se aquela fosse toda a verdade, né? Sim. E não é. A gente precisa entender, primeiro. Eu gosto muito de. Eu vou trazer um monte de citação. Olha que eu era uma pessoa que eu não gostava de citações. Mas eu vou trazer um monte de citação. Tem um vídeo da Rita Von Hunt. Você gosta dela? Eu amo Rita Von Hunt. Uhum. E eu amo o fato, acho que ele é ateu, se eu não me engano. Eu não lembro, não vou lembrar o nome dele. Mas, se eu não me engano, ele é ateu. E tem um vídeo dele que é muito sensacional, que abre a mente assim, que faz um boom na sua cabeça. Na verdade, não é um, são dois. É o Problema Deus
Ai, caramba, o outro eu não vou lembrar. É alguma. Só que assim, se você colocar no Problema Deus, ele vai te direcionar para o outro vídeo. Então, o Problema Deus é um vídeo que eu achei sensacional, assim, para abrir a sua mente de muita coisa. Porque a Bíblia, ela foi escrita há quantos séculos atrás? Né? Não, e em que língua ela foi escrita, né? Como ela foi traduzida? Porque se a gente for traduzir um texto que seja do inglês para o português, tem palavras que existem em inglês que não existem em português, e aí você tem que fazer uma adaptação para poder seguir dentro daquele mesmo contexto. Então, imagina como que já não se perdeu coisas, né? Ou mudou de repente de forma natural para poder caber em outras línguas. Então, assim, interpretação, gente, ela é infinita, né? É tudo. Agora eu vou, já que você falou de tradução, vou bugar a cabeça de muita gente aqui. Ou vou trazer mais uma citação, mas isso aí Não, não vou citar. Não vou citar de onde que veio isso. Melhor não citar. Mas porque bugou a minha mente. Então eu vou bugar de vocês e vocês pesquisam isso depois. Tem sites não, né? Tem canais de televisão fechada que fazem muitos documentários, tipo Discovery Channel, esses negócios, né? E aí tem muitos estudiosos sobre a Bíblia, sobre as línguas que se falavam daquela época. E existe um estudo que se fala que virgem, na verdade, era a pessoa que ainda não estava casada e não que não tinha feito o coito, né? Ainda não tinha tido relação. Então, quando se fala disso naquela época, de mulher virgem, significa que Maria engravidou antes de se casar, e não que ela engravidou sem ter tido relações. Então, Virgem Maria, olha só que. Não sei se te deu um bug agora, mas na época que eu ouvi essa história, me deu um bug na cabeça que eu falei assim: ah, faz sentido. Porque fica todo mundo, a Virgem Maria, a Virgem Maria. Não estou tirando a santidade de Nossa Senhora. Adoro Nossa Senhora. Já fiz, não é promessa, mas eu já fiz novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que foi muito boa para mim na época que eu fiz, e realmente desatou um nó que eu precisava desatar, né? Foi muito bom. Então, assim, não estou tirando a importância de Nossa Senhora. Só estou dizendo, gente, qual que é o problema de Jesus ter sido filho de José e não ter sido concebido com um anjo que entrou. Eu acredito em toda a história de que o anjo veio e avisou Maria que ela estava esperando o filho de Deus. Eu acredito em toda essa história. Mas eu também acredito que ela concebeu aquele filho de Deus com José. Mas todos nós não somos filhos de Deus? E exatamente, tem isso também. E o que eu acho que a igreja fez, né, lá no passado, muito no passado distante, e aí foi se propagando isso. E foi trabalhando, e aí veio de lá para cá, foi para demonizar o sexo. Por quê? Porque o nosso chakra sexual é o nosso poder, gente. A gente tem poder no chakra sexual. E olha, e eu diria mais, eu acho que tudo isso, além, claro, dessa visão sobre o sexo, né, de ser algo errado, de ser uma coisa restritiva, Pecaminosa. Eu acho que além disso, as pessoas têm essa mania de tornar sobrenatural as coisas, né? Então, talvez, por exemplo, assim, acompanhando a sua linha de raciocínio, que Jesus fosse filho do pai dele, mas que o anjo viesse avisar que aquela criança seria uma criança especial no sentido de que viria para cumprir um objetivo muito especial, de que ela seria, né, uma peça-chave importante, que seria revelador, que entende?
Se não fosse importante, não se falava de Jesus até hoje. Exato. Então, assim, ele pode ter vindo com essa, né, como que eu posso dizer? Com essa missão, exatamente, com esse objetivo. E aí, sim, ela pode ter sido avisada da forma que foi, né? O anjo chegou e avisou que ele teria uma missão a se cumprir, certo? Que não seria, né, apenas uma criança, até porque quando uma criança nasce, a mãe nasce junto, né? Então, se o filho tem uma missão como a que ele teve, a mãe estaria junto nessa missão. Você concorda? Né? Porque um filho nunca está sozinho. Então, assim, eu acho que aconteceu esse aviso, né? Essa prévia por conta disso. Tipo, ó, vai vir e vai fazer muito barulho. Você tem que estar, né? Você tem que estar sabendo disso. Não é só. No primeiro vídeo a gente já vai ter hater. Pode ter hater, que hater engaja, e hater dá engajamento. Então, eu acho que assim, pode ter sido avisada, né, de que ele viria com esse propósito, tudo bem. Mas assim, não precisa colocar como uma coisa sobrenatural, sabe? Sem fazer nada, a barriga cresceu e nasceu Jesus. Porque aí torna uma coisa distante, né? E outra, por que que ela seria melhor se tivesse engravidado virgem? Ela é o quê? É mais pura, então ela é melhor do que outra mulher que não é mais virgem? O que que faz dela melhor? Ela só é santa porque era virgem? É exatamente isso. Daí as pessoas endeusam essa ideia de que a mulher tem que se casar virgem, né? Que tem que ser. Aí vem aquele monte de red pill, né? Falando um monte de besteira. E tem um monte de podcast desses caras ridículos falando um monte de merda sobre mulher e que tal, não sei o quê, que não sabem absolutamente nada. Enfim, eu acho que vem tudo daí. Eu acho que é tudo um apanhado. E a gente fala disso, né? Eu gosto muito de falar desse assunto, porque a carta que eu menos gosto no tarô, não é nem que eu menos gosto, mas talvez seja uma carta que assim que mais mexa comigo, que é o Hierofante. E é o Hierofante que fala disso, né? Das ideias, do que a gente aprendeu e do que a igreja fala. Sim. Né? De mudar isso, gente. A gente já cresceu, já está em outra evolução e a gente continua. Mas então, eu acho que é nessa parte que eu falo sobre a interpretação. Porque, assim, se a gente fosse livre para interpretar da forma que a gente se sente melhor interpretando, cada um interpretaria do seu jeito, entenderia do seu jeito, estava tudo bem, né? E outra, eu até entendo que, por exemplo, eu, como mulher, interpreto o nascimento de Jesus sendo da, né, Maria de uma forma que você, por exemplo, homem, interpreta de outra, entendeu? Se você, por exemplo, tem religião que não reza a Ave Maria. Por que não reza a Ave Maria? Maioria. Então, por quê? Porque não considera boa o suficiente para fazer parte. É uma mulher, né? Porque é uma mulher, porque ela só estava ali para parir Jesus, entendeu? Só que tem um porém. Tem um porém na oração da Virgem Maria. Né? Que aí também vai vir um monte de gente. Vamos ter haters. Ah, eu deixo os haters vir. Na oração de Virgem Maria, ela pararia no Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Uhum. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, veio depois. Essa parte de Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Veio depois, isso foi acrescentado. O problema desse negócio de rogai por nós, pecadores, é que nos coloca como inferior. Ah, tá. Ainda nos coloca como inferior e ainda fala de morte para trabalhar o medo. Então, assim, o que é bíblico e o que está na Bíblia é só até aquela parte de bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ponto, acabou. E aí, esse final que foi acrescentado é que trabalha o medo dentro do cristão. E, na verdade, né, se vocês forem buscar, eu vou trazer mais uma citação.
Tem um livro chamado O Imperador. Peraí. Acho que é Nas Mãos do Imperador. Lá vai ele. Mas eu não vou pegar, não. É Nas Mãos do Imperador, que conta a história de como começou a Igreja Católica. Não quero dar spoiler, nem quero falar mal da Igreja Católica, porque, caramba, eu não vou bater de frente com uma grande potência mundial, né? Não quero ter esse tanto de hater aí. Mas, enfim, quando você for ver, vai ver que muita coisa ali foi mexida. Inclusive, uma coisa que eu nunca concordei, eu nunca fiz, eu nunca fiz. E eu nunca, mesmo quando eu fui batizada na igreja católica em 2018, precisava ter ido no padre fazer, antes da primeira comunhão, fazer, sabe falar dos seus pecados? Agora eu esqueci o nome. Confissão. Confissão, isso. O confessionário, ele foi criado, e o motivo pelo qual ele foi criado não é legal, mas assim, vou deixar em aberto para vocês pesquisar o que significa e o porquê que foi criado o confessionário. Mas, gente, vão em estudiosos. Se vocês pegarem vídeos de padres falando, eles vão falar outra coisa, né? Tem que ver o porquê. E assim, eu nunca concordei. Eu falei assim, meu, que o padre tem que, né, entender? E por que é pecado? E outra, tem um outro contexto, né? O que é pecado? Porque se você for olhar o significado da palavra pecado, é errar o alvo. Que alvo? E se você erra o alvo uma vez, você não pode atirar de novo? Não pode fazer de novo? Então, o que é pecado? Eu acho que assim, a gente já teve essa discussão, a gente vai ter um monte de hater. Nossa, eu tô nem aí. Pode Para de falar isso. Eu vou parar para não atrair. Vamos atrair gente que gosta do nosso conteúdo. Esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Meu Deus do céu. Claro, você fica chamando. Não vou chamar, mas tem que dar engajamento. Não, mas a gente vai ter outro tipo de engajamento. Engajamento, né? Das pessoas legais. Tá certo. Posso falar outra coisa, então? Diga! Quando as pessoas... Não, vou continuar na polêmica. Quando as pessoas rezam Ave Maria, elas rezam, a maioria, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Mas ela é Mãe de Deus ou Mãe de Jesus? Aí que tá o negócio, né? É que quando se falam de Deus, eles falam da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe esse negócio da Trindade, o 3 também é um número muito simbólico para a espiritualidade. Mas aí é que está o negócio. Com todo... Aí agora, gente, eu vou falar uma opinião minha, tá? Referente a tudo que eu estudei, a tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente aprende, é uma coisa minha, muito mais minha do que eu vi em algum lugar. Se Jesus, mesmo sendo uma pessoa tão importante, tão influente, que mudou a vida de muita gente, muda até hoje, né? Tanto que é falado dele até hoje, mas ele nasceu aqui na Terra, ele só é um espírito mais evoluído que veio para ensinar alguma coisa. Isso não significa que nós também não sejamos filhos de Deus. Como a Karen falou, né, ainda agora. Sim. Somos filhos de Deus também. E Jesus deixou muito claro isso, de que poderíamos fazer coisas tão grandiosas quanto ele, e se não maiores do que as dele. Mas quem é que nasceu com a coragem que ele tinha, Sim. com, vamos dizer assim, ele era, se eu não me engano, ele era, olha eu, né, já colocando o signo para Jesus. Eu acho que Jesus era ariano. Eu acho, tenho quase certeza que Jesus era ariano. Até porque ele não poderia ter nascido em dezembro, porque onde se diz que ele nasceu em dezembro faz frio. Então, numa manjedoura, ele teria morrido congelado. Mas, enfim, não é sobre fatos históricos aqui que eu estou querendo falar. O que eu quero dizer é que somos tão filhos de Deus quanto Jesus. Então, não acredito que exista uma Santíssima Trindade. Acredito sim que Jesus foi uma grande potência, é um espírito extremamente elevado,
E eu acredito que ele esteja aí ajudando a gente com muitas outras coisas, mas acredito que seja coisas separadas, Deus e Jesus. Eu também acredito. Eu acredito que Jesus é filho de Deus que veio com um propósito muito específico. Sim, assim como E pronto. Buda, assim como outros que nasceram em outros países que talvez não sejam tão Sim, famosos para a gente ou a gente não conheça, mas enfim, né? Que vieram. Tem muitos, tem muitos, sei lá, a gente perdeu muito da nossa cultura aqui do Brasil, porque quando o Brasil foi colonizado, foi apagado toda uma história. Então a gente não sabe se dentro da história do que existia aqui não existiu algo tão grande, tão grandioso como Jesus, né? Não se sabe porque foi apagado, foi obrigado. sim. Teve um passeio da escola quando, olha só, né? Não é trauma, mas assim, coisas que a gente lembra. A escola, claro que vai ensinar história e tudo mais, e a gente vai aprender como se fosse história e aquilo fosse a melhor coisa que aconteceu para o Brasil. Eu acredito que eu acredito que eu não fui a única pessoa que se sentiu agoniada ou angustiada num passeio para o pátio do colégio ali no centro de São Paulo. E aí tem fotos e tal, e imagens de santos. E aí o pátio do colégio era onde os padres ensinavam aos índios o catecismo. E aí, tipo assim, tira tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, toda a sua cultura, e aprende a minha. Aprende a minha religião, aprende a minha. Sabe? Eu fiquei mal. Eu fiquei mal naquela visita. Eu falei assim, gente, isso não é legal. Isso não. Tudo bem que isso é ensinado na escola como colonização, mas para mim eu acho que é apagar Como algo positivo, né? não vejo como algo positivo. Eu É evito. porque não é uma soma, né? Não é assim, ó, de acordo não, mas assim, além do que vocês acreditam, nós acreditamos assim. E aí, o que que vocês acham? Vamos, né, compartilhar experiências. Não, foi o que a gente sabe é melhor do que o que vocês sabem, então agora vocês vão praticar o mesmo que a gente. E não é só isso, né? A gente pode falar de um monte de coisa, veio a Inquisição, Sim. tem um monte de coisa. Eu vou dar uma citação bem boba, assim, que é Disney, mas eu achei fenomenal. Você assistiu Abracadabra? Sim, E o Abracadabra 2? Você já assistiu? sim. Você viu o começo do filme? Hum. Que ela foi considerada bruxa porque ela não queria casar e ela já tinha 14 anos? Eu falei, gente, é isso. Então, sabe, as histórias estão hoje as histórias estão podendo ser contadas, né, para as pessoas. Antes era tudo muito velado, se colocava a bruxa muito como vilã e agora está mudando um pouco isso. Não está mais colocando a bruxa como vilã totalmente da história. Eu adorei o que fizeram com a Malévola, o filme da Malévola também Sim. mudou um pouco da história, mostrou o porquê talvez ela pareceu ser uma pessoa má, que não era, né? Enfim, é isso. Mas eu acho que mais importante ainda é que gerou conexão, né? Porque colocou ela como uma pessoa má, mas colocou antes um trauma, né? Que é o que acontece e pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você ter uma interpretação da vida a partir daquele fato que aconteceu de uma forma diferente, que talvez não precisaria ser assim, mas é o jeito que a pessoa olha, né? Ó, eu vou trazer um relato meu. Quando eu era criança, eu tinha um disco de vinil que contava histórias. E aí, depois de grande, acho que eu já tinha uns 16 anos, 16, 17, eu encontrei esse disco de vinil que contava essa história, e era do João e o Pé de Feijão. Aí eu fui ouvir a história do João e o Pé de Feijão. Eu não fiquei com dó do João, ou com, que não sei o quê. Eu achei uma palhaçada. Primeiro que o João pegou o feijão que não era dele,
para trocar por 3... Não, foi a vaca, né? Acho que ele trocou a vaquinha. Isso, trocou a vaca pelo feijão. Pelo feijão. Trocou a vaca pelo feijão. A vaca não era dele, ele foi desobediente. Ele foi ganancioso. Ganancioso, exatamente. E aí ele sobe no pé de feijão que vai levar ele até o céu, que chega na casa de um castelo do gigante. O gigante estava quieto com as aí nem com os aves, sei lá, que aqueles bichos que tinha lá que botavam na terrinha dele lá. Tava lá, gente, era do gigante, não era do João. O João foi lá, roubou os ovos, roubou nem só os ovos, ele roubou também a ave que botava os ovos de ouro, que não era dele. Aí eu falo assim, meu... Não, e as vacas, ele não tinha que vender para ganhar dinheiro para a família? Então, quer dizer, ele colocou toda a família em risco, porque ele foi ganancioso, porque ele queria acreditar que aqueles 3 feijões iam dar a oportunidade da vida dele. Ele queria o quê? Dinheiro fácil e rápido. Que é o que tem um monte de João solto hoje em dia. É exatamente isso que eu quero falar. Lá. Gente, o que essas histórias colocam na cabeça da criança? Que a gente tem que apostar dinheiro para poder ganhar. Que a gente tem que jogar uma oportunidade da gente pela janela, se a gente tiver uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e rápido. Se a gente vê que o dinheiro vai cair do céu, a gente joga a oportunidade que é mais difícil. Exato. Né? Que a gente chega de sofrer. Quem é guerreira é quem? A Xena. Fácil. A gente não. Vamos pelo caminho mais fácil, né? E assim, aí as pessoas não entendem o que é a porta estreita. Pois é. Mas, enfim, não é mesmo, Karen? Agora, eu quero inverter o jogo, a brincadeira, e eu quero saber qual que é a sua história com a espiritualidade. Porque você já foi testemunho de Jeová, você já foi o quê? Evangélico? Católico? Coroinha? Já foi pastor? Já foi... E aí? Como que você chegou aí nessa baguncinha que você está hoje? Então, eu aprendi, vamos lá, eu vou da onde eu tô, voltando para trás. Eu nunca consegui me encaixar em nenhuma religião 100%. Quando eu era criança, quando eu era muito criança, eu ia muito com a minha avó para a igreja evangélica. E eu adorava a Igreja Batista Monte das Oliveiras, de Maceió, Alagoas, lá em Maceió. Eu adorava ir para a escolinha dominical, adorava brincar na igreja. E quando eu era criança, o meu sonho sempre foi ser pastor. Eu quero ser pastor para usar terno, gravata, vir chique para a igreja, tal, não sei o quê. Essa era a minha ideia de ser pastor. Aí, quando eu vim para São Paulo, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha irmã, a gente meio que se afastou um pouco da igreja, que minha mãe, minha tia e minha irmã não iam para a igreja, né? Então, eu acabei me afastando da religiosidade aqui em São Paulo. Quando eu tinha uns 16 anos, que eu vim para cá com 10, quando eu tinha uns 16, eu estava... 16 não, 15, eu ainda ia fazer 16. Com 15 anos, eu estudava em São Paulo com uma amiga que era testemunha de Jeová. E aí, sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Aí bateram na porta. Aí, quando bateram na porta, eu fui lá e atendi. Aí, quer ouvir uma palavra? Eu só quero. Vai, fala. E aí, foi lá. Aí, falou, você aceita estudar com a gente, tal, não sei o quê, a gente vai vir uma vez por semana. Eu falei, vamos, vai, aceito. Porque a minha amiga já era testemunha de Jeová, eu já aprendi algumas coisas com ela. Eu falei, não, vai, vamos. Aí ele veio. Só que na época, além de testemunha de Jeová, eu ainda era roqueiro. Eu ia direto para o Casebre Rock Bar. Uhul! Então, assim, eu vivi uma vida dupla. Um ensino ali, né? Você não podia ser roqueiro? Não. Então, aí é que eu vou chegar. Tá. Porque, assim, eu aprendi um monte de coisa. Que não existe inferno. Eu acredito nisso. Tá? Tem coisas assim que eu falo que os testemunhas de Jeová ensinam que eu acho coerente, que eu falo assim, gente, tem coisa de lá que você pode pegar,
para você e falar, olha, isso aqui eu acho bacana. Como, por exemplo, não existe céu e inferno. Tudo bem que eu não acredito nos 144 mil, acho que é 144 mil. Tem um número assim, que é o número de quantidade de pessoas que vão para o céu governar junto com Deus. São 144 mil que são de lá da Igreja de Testemunho de Jeová. Enfim, Tá. não é disso. O que eu quero falar é que eles falam que não existe inferno. Existe sepultura. Então, uma morreu, acabou. Não acredito nisso 100%, só que eu não acredito em inferno. O inferno está aqui. Inferno está na culpa que a gente carrega. Inferno tá. E aí, depois eu vou fazer umas outras 2 citações sobre isso, de que eu aprendi hoje em dia assistindo Netflix, gente. Pode. Enfim, aí no Testemunho de Jeová teve isso. Daí, quando estudei, aí eu comecei a ir no Salão do Reino. Eu gostava dos estudos, das pessoas, né, das reuniões. Aí Mas gostava de rock também. Gostava de rock. Então, era na sexta-feira no rock, no domingo na igreja. E aí, teve um dia que ele falou para mim assim: você vai ter que escolher entre se batizar, ser testemunha de Jeová, e o rock, a balada, porque você não vai poder ir para balada. Aí eu falei assim: bom, vocês já viram como que são as ilustrações. Eu gosto muito da Laís, uma amiga minha, ela fala assim, a vida não é uma ilustração da revista Sentinela. Acho que todo mundo já viu uma ilustração da revista Sentinela, que tem lá uma pessoa feliz num jardim com piquenique, fazendo carinho no tigre. Nem né? conheço essa revista. Ai, gente, mas enfim, não tem problema que você não conhece. Quando você... É isso. Não tem problema, é isso. Joga no Google. Joga no Google. Ilustração da revista Sentinela, joga no Google o que você acha. Aí você vai lá e você aprende, você entende assim, bom, quando o mundo acabar, eu vou ajudar a limpar, vai não sei o que tal, que vai acabar o mundo, a gente que ficou, que a gente quer testemunha de Jeová, os testemunhas de Jeová vão ficar para limpar o mundo, para limpar, organizar, arrumar, e vai ficar na terra. E aí, assim, vai ser amigo de tigre, de leão, entendi. da natureza. E aí eu falei assim, nossa, que monótono, né? Nada vai acontecer. Mas vai ficar aqui. Vai ficar aqui. É aqui, na Terra. Entendi. Aí, assim, aí vão ficar aqui e tal, nessa paz maceira, que tipo, onde nada acontece. Aí eu parei, eu pensei, eu falei assim, se eu for testemunha de Jeová, eu vou viver essa vida agora, desse jeito, abdicando de tudo que eu quero conhecer. Abdicando de tudo que eu já vivo e de que eu posso viver. Para depois que o mundo acabar, eu viver de novo. Você continuar aqui? Nada disso e continuar aqui. Eu falei, acho que não é isso que eu quero para mim. Acho que não vou querer. Acho que eu não vou querer, não. Vou. Porque aí eu falei assim, porque se eu for, eu não vou poder saber o que é, por exemplo, uma balada. Eu ia para o rock, mas não era uma balada, falando a verdade, se não era uma balada LGBT, não era uma balada de música eletrônica que tinha, tá? Eu ia pro rock, tinha bate-cabeça, tinha uns negócios lá, tinha um povo doido, enfim. Mas não era ainda o que eu queria. Eu era um roqueiro, talvez modinha, não sei. Mas eu gostava, né? Eu nem sei em quantas vezes eu fui no show de Pearl Jam, cover, que teve no Casebre, mas eu fui em quase todos. Enfim, aí passou essa fase de Testemunha de Jeová, passou essa fase rock and roll. E aí entrou muito tempo depois, foi muito. Vamos lá. Eu já estava ali com uns 26, 27, quando comecei a frequentar a Igreja Católica. E esse tempo você ficou sem nada? Sem apoio? Sem nada, sem religião, sem nada. Até assim, né? Pesquisava uma coisa ou outra de espiritismo, acho que já fui em algum centro espírita. Mas então não era cético. Não, cético nunca fui. Sempre pedia ali para Deus quando dava, sabe, o aperto, que nem todo mundo. Quando a água bate. Quando a água bate na bunda, a gente pede socorro. Então, foi assim, até então. Aí eu comecei a frequentar a Igreja Católica, por convite de pessoas que entraram na minha vida, né?
Aí vamos, foi legal. Aí foi legal, sabe? Assim, as musiquinhas, novamente. As pessoas, estar em contato com as pessoas, a comunidade, conversar e tal, fazer amizade. É tudo muito lindo, né? Nem tudo. Aí eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens chamado Alicerce. Se tiver alguém do Alicerce aqui, gente, um beijo, vocês moram no meu coração. Mas nem tudo no Alicerce está certo, porque eu não concordo com muita coisa. E aí foi assim, eu fui batizada ali em 2018, entrei no Alicerce, participei 2 anos do Alicerce, 2 anos seguidos, e aí começou a pandemia, o Alicerce foi cancelado um ano, aí no outro ano voltou, mas enfim. Quando voltou, eu já já não fazia mais parte, porque não concordava com o que aconteceu, não concordei com o que aconteceu de um ano para o outro. Dura mais ou menos uns 4 meses o Alicerce. Começa ali em março, vai até junho, quando tem o encontro, mas até ter o encontro tem todo um preparo de todo mundo que já participou, de trazer novos jovens para o Alicerce. Eu acho isso muito legal. É muito bonito o trabalho todo. Eu acho que no que eu estava, eu li uma cartinha que você mandou, porque alguém pediu para você escrever, se eu não me engano. Eu acredito que tenha cartinha sua, não sei. Mas, enfim, depois eu vejo se tem, senão, porque eu recebi cartinha de todos os amigos, que o pessoal procura, tá, os amigos no Facebook, tá, pede para todo mundo escrever, e aí no dia lá a gente vê, enfim. É o que? Encontro de jovens? Chamar Alicerce. Eu recebi cartinha. Você recebeu? Porque eu já fiz encontro de jovens também. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso, é legal, é muito gostoso. É legal. E aí, tipo, uma choradeira nesse dia, uma choradeira, muita emoção. São 2 dias de muita emoção. É um final de semana muito emotivo, que você sente a presença de Deus, você sente a presença do Espírito Santo. Mas aí ali ainda acontecem umas coisas que você fica, meu Deus. Por mais que tenha tudo isso, tem dedo de homem no meio, né? Sempre. E aí, enfim, passou-se no segundo ano, quando aconteceu. A gente estava, sabe esse preparo, né, que eu falei? Uns 3, 4 meses antes começa o preparo para o Alicerce. Então, a gente começa a se encontrar toda semana, daí tal, aí se reúne, daí faz um monte de coisa, aí prepara. Porque aí tem cenário, tem uns bagulho muito legal, é muito bacana. Né? Tem apresentação, tem teatro, tem um monte de coisa que é muito legal que você se prepara esses 4 meses. Durante esses 4 meses, tinha uma menina na minha turma que participou todos os dias. No dia do Alicerce, ela descobriu que tinha engravidado, estava grávida. E aí, como ela engravidou, ela foi convidada a se retirar do grupo. Não acredito. Porque ela engravidou fora do casamento. Então, você não faz mais parte do nosso grupo de jovens da igreja, porque você não obedeceu todas as ordens. Não pode se misturar mais. Não, assim, ela podia participar na igreja, podia ir para a igreja e tal, mas participar do grupo ela não poderia mais, porque engravidou, não é mais jovem. Porque Era isso que você vira uma. nível agora, né? Agora ela virou uma adulta, não é mais jovem. Uma outra situação que eu achei muito chato, muito chato. Eu convidei o meu primo para participar e ele participou. A minha tia amou o encontro. Só que a minha tia é casada com um homem fora da igreja. Ela queria participar, mas ela só ia poder participar se ele fosse junto. Porque ela e o marido são um só. Exatamente. Lindo, né? Nossa. Ai, gente, então, aí essas coisas eu falo, gente, isso não. Será que Jesus, ou Deus, que está lá em cima olhando isso, ele se agrada? Se é um encontro para acolher, por que eu vou afastar o meu irmão? Sabe? Porque as regras são do homem, fica É. colocando a gente nas caixinhas, né? Principalmente no momento em que a pessoa mais precisa de acolhimento. Geralmente é assim, né?
A pessoa tá lá, participa. E assim, ela saiu numa boa, ela estava bem com isso, mas eu não concordo. Porque ela estava bem com isso porque ela concordava com essas regras. Mas eu falei, gente, a gente está no século XXI, essas regras precisam ser mudadas. Aí a gente chama de mãe a pessoa que cuida da gente, né? Eu era filho. Então, a, a minha mãe mandou assim: filho, você não pode sair, você é uma voz, né, importante aqui dentro. Você traz muita coisa nova e a gente precisa de gente que traga coisa nova. Eu falei, o Jefferson, eu tô cansado de ter que mudar as coisas. Sabe? Só a minha voz vai gritar, gritar e ninguém vai ouvir, ainda mais sendo homossexual. Que padre que vai olhar para o homossexual e vai falar: não, eu sei que você está falando é bacana. Vou mudar isso aqui porque você disse isso. Eu falei, mãe, eu agradeço, mas assim, o que eu penso e a forma com que eu penso é diferente. E ela, engraçada que assim, ela concordou comigo, mas ela não tentou mudar. Justamente, talvez, pelo mesmo motivo, né? E Porque assim, ela seria uma pessoa ali que teria que fazer um esforço contrário de toda a manada para defender uma coisa. que nem, vamos lá. Como que é o nome que a gente chama do cara que fica lá em cima? Pastor, não é? E pastor cuida do quê? Das ovelhas. Inclusive, somos chamados de quê? De ovelha. E quando a gente é um leão, Come ovelha. a gente esquece que é leão. Não, a gente esquece que é leão e vira ovelha. O que eu estou querendo dizer é assim, a gente esquece do nosso Ah, poder. mas aí ainda se torna inimigo, né? Porque leão e ovelha não. E aí eu vou trazer uma outra coisa que aí sim, gente, a gente vai polemizar. Eu vou falar polemizar, para a gente não falar mais que a gente vai. Vai. Aí, ai, gente, sério, difícil de falar. Demonizam tudo que questiona. Então, por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele questionou a Deus. Então, acho que, se eu não me engano, satanismo ou Satanás significa o questionador. Quer dizer, se você questionar, você está errado. Mas aí é porque o que é mais interessante é a fé cega, né? Porque a fé raciocinada não serve. Dlim, 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 dlim. Exatamente. E aí, eu vou trazer isso logo no primeiro. Gente, logo no primeiro, vocês estão chegando já com o pé no peito. Então, ó, lá na Bíblia tá escrito assim: qual que é o nome das duas árvores? A que pode comer à vontade e a que você não pode comer. No Jardim do Éden. Você podia comer à vontade da árvore da vida. Tinha lá um monte de coisa. Mas se você comer da árvore do conhecimento, É porque é uma escolha, né? você vai ser expulso do paraíso. Comer a fruta da árvore do conhecimento. O que significa conhecimento, gente? Quando a E o gente que fala significa paraíso? conhecimento liberta. Para você querer estar no paraíso e Ma- não conhecimento. Paraíso significa Matrix. Não, mas ó, para pensar agora. Ou você fica no paraíso, ou você, né, come do fruto do conhecimento. O que é, então, estar no paraíso? É viver a partir das regras de quem? Olha aqui uma outra loucura. Uma outra loucura do Jardim do Éden, né? É que antes de comer da árvore do conhecimento, eles não tinham vergonha de andar pelado. Foi depois da árvore do conhecimento que se viu que era pecado fazer sexo, quer dizer. Então, antes de você ter o conhecimento, podia ficar pelado, podia, que era natural ver. E aí depois virou pecado, e aí depois virou, sabe?
Quer dizer, antes de comer da árvore do conhecimento, eles não faziam sexo, é isso? Novamente, mais uma vez, falando de demonizando o ato sexual? E o pior, até hoje, ninguém nunca comenta um questionamento que você fez esses dias. Ninguém nunca falou, ninguém nunca comentou, eu pelo menos nunca ouvi falar. Se Adão e Eva tinham umbigo, como que ninguém fala isso? Você entendeu? De onde que vem esse umbigo? Por que o umbigo? Por que um buraco no meio da barriga? Tá vendo? Coisas importantíssimas e ninguém fala. Não faz sentido, gente. Eu vi, acho que foi um meme no Instagram, alguma coisa assim. Que alguém colocou. Adão e Eva tinham umbigo. Aí, aí eu pensei, meu, não tinha umbigo, né? Né? Se nasceu do nada, então não tinha umbigo, foi feito da terra. E olha só um pensamento que eu tinha quando eu era criança. Eu acho que eu era uma criança inteligente, assim. Eu acho, não, tenho certeza que eu era uma criança muito inteligente, questionadora. Até hoje eu sou muito inteligente. Uhum, confiante. Vai. Então, aí eu imaginava assim, eu falava assim, olha, existia, porque a gente veio do barro, Deus fez a gente do barro, né? Então, o homem branco foi feito da areia, o homem preto foi feito da terra preta, e o índio foi feito do barro vermelho. Ou o homem branco foi feito da argila branca. E aí, gente, vai virando isso aí. Então, aí eu falava assim, então não tinha só um Adão e Eva, tinha vários, um em cada continente. Olha isso, gente, da minha cabeça. Isso tu saiu da minha cabeça e eu questionava, minha avó não sabia responder. Acho que minha avó ficava doidinha comigo. E eu falava, vó, então, porque assim, não é possível que a gente veio de Adão e Eva e tem um monte de gente diferente. Era para ser todo mundo muito parecido, porque é da mesma família, tem a mesma genética, o mesmo gene, É verdade. né? E aí depois que eles saíram do paraíso, eles encontraram outras tribos, outras pessoas, não é? Tem uma história assim. Ai, querido, tá falando com a pessoa errada, né? Ai, eu não leio, eu não lia. Eu comprei a Bíblia para estudar, sabia? E não Sério? Nossa, eu não. Eu sou comprei para péssima. estudar e eu falei, prefiro ler outra coisa. Eu sou péssima. Eu sou a pessoa que aprende com a vivência, sabe? Então eu vou vivendo, aprendendo, questionando, trocando, compartilhando. Ai, eu acabei parando de falar quando eu cheguei nos católicos, né? É, Aí depois dos católicos, eu não consegui mais entrar em nenhuma religião, mais nenhuma. E aí eu conheci a Antônia Pereira, minha amiga de lá de Portugal. Conversando com ela em uma de nossas conversas, embora eu já tivesse pensado nisso, em uma de nossas conversas, falei: não consigo ter nenhuma religião, não consigo me encaixar em nenhum lugar. Não que eu tenha preconceito, eu não tenho preconceito em lugar nenhum, com lugar nenhum. Mas não tenho mais um intuito de ter nenhuma religião. Aí ela disse: porque religião significa religar. A partir do momento que você religa, você não precisa de um lugar ou de uma religião para você ter essa comunhão e contato com Deus. Então, a partir do momento que você religa, é o que eu falo assim: se vocês não conseguem se encaixar em lugar nenhum, não precisa, porque você já se encaixou com Deus e está tudo certo, entendeu? Eu acredito em Deus, mas eu acredito num Deus completamente diferente do que todo mundo desenha. Que nem no vídeo que eu falei da Rita Von Hunt, ela comenta, tem uma fala assim, lembrando que ela é ateia ou ateu, né? Eu não, mas ela comenta uma coisa que eu acho extraordinária, que na Bíblia está assim, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, é o contrário. Deus foi feito à imagem e semelhança do homem. O homem quer que Deus seja igual a nós.
Mas eu acho a gente tão pequeno e tão imperfeito para Deus ser parecido com isso aqui. Não, e também o que significa a imagem e semelhança, né? O Tem que um monte... significa essa frase, né? Porque todos somos espíritos, né? Todos somos energia, todos fazemos parte da natureza. Se for nesse sentido, faz sentido. Agora, se você estiver falando sobre traço físico do corpo, matéria, aí não faz sentido. Então, mas aí falam que somos a imagem e semelhança de Deus e desenham um Deus branco, caucasiano, dos olhos azuis e o cabelo liso. Eu já tô fora, então. Estamos, né? Estamos. Me ferrei, então. Como eu estava falando para você, agora que eu mudei para praia. Aí, tá vendo? Gente, eu mudei para Santos e agora eu vou ter que mudar o tom do corretivo que eu uso para cobrir as imperfeições. Porque esse daqui tá muito claro para minha pele agora. Mas é isso. E assim, hoje eu acho que ter uma liberdade de não ter religião nenhuma, mas saber um pouco de cada uma, saber entender um pouco de cada uma, mas principalmente entender o que eu sinto é muito mais importante do que estar em algum lugar, sabe? Ou seguir alguma doutrina. Eu ouvi há pouco tempo uma pessoa muito importante, muito grande no meio místico, falando que não concorda e não se pode ter alguém que pega, faz um apunhado de tudo, de um monte de coisa, né? Que não se pode dizer que é bruxo sem ter estudado só a bruxaria e tal, não sei o quê. E aí Jefferson, na minha humilde, como é que fala? Humilde opinião, eu acho que pode sim. E não é que você não é grande de nada, ou que eu acho que você pode sim aprender um pouco de tudo e se aperfeiçoar ou melhorar aquilo que você gosta mais, aquilo que te chama mais atenção. É claro que eu não vou me intitular bruxo, mas a gente, como vamos dizer assim, uma apropriação cultural, mas se você parar para pensar o que foi dito como bruxo na época da Inquisição, era qualquer coisa que saía do normal, era qualquer coisa que não era católico. Então você era pagão, você era bruxo. Você não queria casar, você era bruxo. Você sabia, sei lá, ler tarô, você era bruxo. Então, assim, até onde é apropriação cultural? E eu sou uma pessoa pequena, não sou uma pessoa grande no meio holístico. Mas é uma pessoa que eu respeito muito, inclusive, que falou há pouco tempo que eu vi um vídeo, mas me incomodou demais. E engraçado que, se for parar para pensar, essa questão de conhecer muitas coisas de lugares diferentes, né? De fazer um apanhado do que se acredita e ter para você o que responde às suas perguntas, né? Deveria ser o ideal, né? Porque aí a gente não ficaria, por exemplo, dentro de uma caixinha que você tem que abrir mão de certas coisas para você se encaixar lá, porque essa é a verdade, né? Às vezes você, para estar dentro de uma religião, dentro de um lugar específico, você precisa abrir mão de algumas coisas para você se encaixar aqui. Nunca é 100%. Não. Né? A pessoa nunca fala assim, nossa, eu sou 100%, sempre deixa alguma coisa para trás. Ao invés de deixar alguma coisa para trás, para concordar com o que tem ali, por que não pega só o que concorda e vive a sua vida, né? Com aquilo que faz sentido para você. Exatamente. Há pouco tempo eu comecei a fazer um curso de magia divina do Rubens Saraceni, que tem relação com a Umbanda, né? Eu não consegui concluir o curso, porque ia contra algumas coisas que eu aprendi em outro lugar. E aí eu falei assim, como vou continuar nisso, se isso briga com isso que para mim já é, não que seja uma verdade absoluta, mas isso para mim já é uma crença, e eu acredito nisso daqui. Mas é o que faz sentido para você, né? Exatamente, é o que faz sentido para mim. Então, não estou falando mal do curso do Rubens Saraceni, não estou falando mal, só estou falando que vai contra aquilo que eu já acredito. Eu não preciso
gastar tempo e energia numa coisa que para mim não vai fazer sentido no futuro, né? Eu estava fazendo sabe, como para conhecimento. Eu comecei o curso já sabendo que eu não ia fazer magia com velas. Você entende? Eu comecei já sabendo, falando, não vou fazer isso. Eu já comecei com esse pensamento. Então, quando chegou numa parte em que teve uma briga de informações, eu falei, bom, é a partir daqui que eu sei que eu não preciso mais voltar para esse curso, entendeu? E respeito muito, e quem acredita só naquilo, não estou dizendo que está errado, né? Só estou dizendo que não faz parte do que eu acredito. Não tem errado e certo, né? Foi o que eu falei. Se todo Boa! Isso que eu falei que eu ia trazer 2 estações do Netflix. Tem um filme, não, é uma série, que eu estou esperando, que eu não sei se vai ter a segunda temporada, mas a primeira temporada chama O Idiota, Favorito de Deus. Eu coloquei para assistir, mas eu não consegui assistir ainda. Você acredita? Tá lá nos meus favoritos. Mas assiste assim que você puder. Tá. O Idiota, Favorito de Deus. Tem uma cena em que Deus aparece para ele, e Deus aparece como uma enfermeira, a enfermeira dele, né? Deus vem como uma enfermeira e aparece para ele no banheiro, tipo, super mega improvável. Aí ele fala, quem é? Eu sou Deus. Aí explica, ele fala assim, eu tenho uma missão para você. Ele, qual que é a missão? A missão é que você fale para o mundo que todas as religiões estão certas. E aí depois começa uma guerra, por causa que todas as religiões estão falando que elas é que estão certas e que as outras estão erradas. Imagina Deus descer e falar assim, olha, tá todo mundo certo, tá tudo certo. Até porque, se você for parar para pensar, se na Bíblia fala que Jesus falava sobre parábolas, ele falava sobre parábolas para que cada um tivesse a sua interpretação de acordo com o seu momento, certo? Cada um vai entender o que tiver pronto para entender naquele momento. Então, quer dizer que cada religião é como se fosse uma parábola diferente da mesma coisa. Da mesma coisa. Então, cada um se encaixa naquilo que o seu momento permite. Então, quer dizer, tá todo mundo certo, realmente. Não, eu gosto muito de comparar. Tem uma religião que as pessoas ficam rodando na igreja, sabe? Eu não lembro o nome da igreja, mas as mulheres ficam girando, girando, girando. E aí elas falam, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Esse é o nome que a religião deu para aquele sentimento que ela tem. O que difere essa mulher que está girando na igreja das pessoas que estão girando nos centros de Umbanda ou de Candomblé? Sim. Difere só o nome da entidade que possuiu aquela pessoa, ou que entrou na Que energia. aquela pessoa está sentindo, né? A Aquilo energia que ela está está sentindo. sentindo. Exatamente. E tem igrejas que o Espírito Santo se manifesta de outras maneiras. Eu não posso contar quantas vezes o que eu senti na igreja católica, e eu não posso dizer que está errado, porque eu senti. Quando eu escutava lá a música da Osana nas alturas, eu me arrepiava inteiro e aquilo era maravilhoso. Sim. E é só por causa daquilo que eu ia toda semana, todo domingo, para a igreja católica. Isso não faz muito tempo, né? Então, assim, a espiritualidade se manifesta de várias maneiras, de várias formas, em todas as religiões. Eu sentia mais na católica, mas tem quem sinta mais na Umbanda, tem quem sinta mais no Candomblé. Foi isso que eu falei para você, no sentido que você perguntou para mim o que é a espiritualidade para mim. É isso. É quando você começa a perceber e sentir coisas em todos os lugares. Tudo que você enxerga com outros olhos, sabe? Você vê beleza, você vê importância. É exatamente isso. Você começa a ver como é importante que seja o fato daquela pessoa estar ali tão confortável naquele lugar que responde as perguntas dela, sabe? Mesmo que não seja o mesmo lugar que eu, mas ela está ali, ela está, né, sendo confortada de alguma forma, ela achou o seu conforto.
porque eu acho que todo mundo, independente da religião, precisa ter o seu conforto aqui na Terra, né? Porque aqui é o lugar que a gente passa as provações, aqui é o lugar que a gente, né, tem as provocações e tem os testes todos os dias. Então, se a gente não tiver alguma coisa para a gente se apegar, para a gente acreditar, para confortar as nossas dores, né, para confortar as nossas questões, como que a gente continua seguindo em frente, né? Como que a gente entende um nosso propósito? Como que a gente consegue continuar seguindo em frente com alegria, com esperança, né? Precisa ter alguma coisa para se apegar. Então, assim, se você tem alguma coisa que você acredita e te conforta, com certeza você vai ser uma pessoa, a chance de você ser uma pessoa melhor é muito grande, né? É isso, é isso. Fiquei aqui bobo ouvindo você falar e esqueci o que eu ia dizer. Eu ia dizer alguma coisa agora. Chega de polêmica, você ia dizer. Mas chega de polêmica. Ai, gente, vamos chegando à fase final, né? Sim. Que a gente já está 1h30 falando. Sim. Podemos ir finalizando. Pensei, já que é um podcast, né? Vamos fazer um bate-bola? Ai, meu Deus. Tipo Maria Gabriela, sabe? Ah. Maria Gabriela, de frente com Gabi. Tá. Eu não sei como ela chamava, era bate-bola, ping-pong, não sei. Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido, cara. Vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Com Vai. poucas palavras. Tá. Religião. Não sei o que é. Porque não faz sentido. Amor. É poder ver beleza em todas as coisas. Mamãe. É essencial. É o primeiro sopro de vida. Deus. É alguém, né? Em quem se apegar. É o que resolve todas as coisas. Vida. É uma experiência, uma loucura, mas é também uma experiência de que você pode ser cada dia melhor, cada dia diferente. Eu acho que é um presente. Karen por Karen. Eu tô adorando. Parece até que eu sou entrevistador profissional. Karen por Karen, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Karen, eu tava aqui pensando, né? Tem que existir um diferencial aqui nesse podcast, né? Porque da sua casa pode, da minha casa pode também, Sim. né? Seu tarô tá fácil? Tá. Então, vamos tirar uma energia para quem chegou aqui, independente de quando chegou. Daqui vai que chega ano que vem para assistir a gente, ano que vem a gente já vai ser famoso já. Vamos estar mais famoso. Em nome de Jesus. Então vamos deixar uma mensagem. Eu lembrei o que eu ia falar. Primeiro, eu esqueci da segunda, enquanto você está embaralhando aí, da segunda indicação do Netflix que eu falei que eu ia falar. Que é, se eu não me engano, é João e Maria, ou então as histórias de... Ai, caramba. Vou pesquisar, peraí. Pesquisa, aproveita. Cadê o Netflix aqui, gente? É para tirar uma carta só? Tira 3, tira 3. É um conto sombrio de Green. Dos irmãos Green?
Mas é um conto sombrio, só chama Um Conto Sombrio de Grimm. Primeiro capítulo, João e Maria. Porque são eles que fizeram os contos, né? Aham. Eu tenho um livro deles, sabia? Gente, mas é sensacional. Lindíssimo. Nessa série, João vai para o inferno. E aí mostra como é o inferno. Quando ele chega lá no inferno, ele vê as próprias pessoas se torturando pela culpa que sente. Sim. E o diabo mesmo não está fazendo porra nenhuma. Desculpa do palavrão. Porque a gente tem que ter alguém, para quem culpar, né? Então, a gente tem que pôr a culpa em alguém. A culpa é nossa, a gente põe em quem a gente quiser. Exatamente, Não é isso? exatamente. Eu penso isso. E a outra coisa que eu ia falar, que eu lembrei, Vai. é que a gente estava falando de. A gente já foi o bate-bola jogo rápido, agora já acabou o bate-bola jogo rápido, eu estou em outra ideia já. Eu lembrei de um jogo que eu fiz com um amigo meu chamado Edson Alexandre? Acho que é Edson Alexandre. Que é o pai Edson. Ele atende na Mystic Fair. Então, ele está em feira junto comigo sempre, né? E aí ele jogou búzios para mim. E uma coisa que ele falou é que, e eu não tinha falado para ele, viu? E aí me deu um alívio no coração muito grande, que ele falou assim, olha, você não tem religião nenhuma, porque não pode ter. Talvez você tenha mais para frente um espaço onde você vai ter várias religiões juntas. E isso faz muito sentido para mim. Porque se eu tiver uma religião, às vezes, quando você tem uma religião, você só consegue ajudar pessoas daquela egrégora. Que se identificam, né? Isso. E quando você não tem religião nenhuma, você pode agregar para todo mundo. Você pode receber todo mundo. Você pode receber desde o Testemunha de Jeová até um umbandista. Não que eu esteja diferenciando um do outro. Sim. Mas estou falando assim, né? Mas eles se diferenciam, né? Sim. Sim. É isso. E talvez você atraia com mais naturalidade a todas as pessoas, justamente porque você não está dentro de uma caixinha específica. Né? Exatamente, exatamente. É isso, pessoal. Então vamos lá. Eu tirei a carta do mundo. Quer que eu mostro? Ai, que maravilhosa. Pode mostrar. A carta do mundo. Eu também tirei o Cavaleiro de Ouros. E eu também tirei o 7 de Espadas. Diga o que sente. Olha, de acordo com essas cartas, eu sinto que essa plenitude que essa moça está nessa carta do mundo, eu acho que ela já revela tudo o que a gente falou aqui até agora. Que o mundo é para todo mundo, sabe? Que cada um acredita naquilo que te faz bem, que cada um se completa da forma que se sente bem e que cabe todo mundo dentro do mesmo mundo, sabe? Compartilhando e vivenciando. E eu acho que a gente está aqui justamente com outras pessoas para que a gente possa compartilhar, né? Senão estávamos sozinhos, vivendo sozinhos, sem ninguém precisar de outra pessoa para nada, né? Para não ter esse compartilhamento. O Cavaleiro de Ouros eu vejo como se fosse um plantio. Então, assim, a partir do Ele está momento. soltando sementes, esse daí, né? Ele joga semente. A partir do momento que a gente percebe que todo mundo faz parte deste plano, né? Desta existência, o plantio a partir daí vai ser assim de muitos frutos, né? De muita colheita. E eu vejo o 7 de espadas como uma coisa decisiva, não como algo ruim, mas como algo decisivo, assim, como se fosse algo não definitivo, que eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que é algo decisivo, assim, quando tivermos essa percepção das coisas, será uma coisa sem volta, assim, sabe? Será uma expansão de consciência que não vai ter volta mais.
no sentido positivo. A gente precisa entender também, né, que essa carta do mundo me traz a ideia de que o mundo é uma coisa só, né? E aí, de repente, me vem uma ideia de que somos uma coisa só, estamos Sim. interligados de alguma maneira. E Jung já falava isso há não sei quantos anos atrás, 1905, 6, 7, sei lá. Em 1900 e alguma coisa, Jung já falava do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo significa isso. Estamos interligados sobre isso. Vem Sim. aí a constelação familiar para comprovar quem nunca fez. Faça pelo menos uma vez ou participe da constelação de alguém para Sim. entender o que o Jung já falava lá atrás, né? E quando a gente entender que toda vez que a gente machuca o outro, a gente está machucando a nós mesmos, a gente para de machucar o outro. Sim. E assim, independente de qualquer coisa, eu estou falando dessa maneira, mas a gente também tem as leis universais, né? E uma das leis é a lei do retorno. Então, tudo que eu faço para o outro, eu recebo de depois, né? Chega para você de alguma forma, né? Volta, o bem ou o mal, independente daquilo que você plantar, como o cavaleiro está ali, né? Sim. Trazendo. Eu trouxe mais 3 cartas, Karen. E aí saiu a torre. E aí as pessoas têm um pouco de medo dessa carta da torre, mas eu acho que muita gente, ou talvez alguém, pelo menos alguém, que chegou nessa live aqui, está repensando muito nas coisas, né? Pode ter desconstruído muito, né? Se desconstruído muito em algum momento para se reconstruir de novo. E aí me veio 2 jovens, o valete de espadas e o valete de ouros. E o valete de ouros volta de novo no que você falou, né? Muito parecido com o cavaleiro de ouros, que é um pouco mais maduro do que ele, Sim. mas o valete é o começo da estrada. E o valete de espadas está ali falando de aprender algo novo, ele está aberto a aprender, abra sua mente, né? Abra sua mente, receba isso. O que você falou parecia que você estava lendo a carta que eu tirei também, né? Quando você falou a expansão da consciência vai ser tão grande, que a gente vai bugar a mente, sabe? Que nem eu trouxe no curso, na turma da Karen, uma discussão sobre o vídeo do ovo, que tem no YouTube, se você procurar o ovo, que fala que somos todos a reencarnação do mesmo espírito em diferentes momentos. Se você parar para pensar, faz um pouco de sentido, mas não faz, enfim. Traz uma reflexão e também traz a ideia de que realmente somos uma coisa só porque estamos interligados, né? Então, eu vejo aqui muita gente abrindo a mente para algo novo, para coisas novas, e justamente entendendo que está plantando sementes. E eu acho que, principalmente para a gente, essa mensagem, estamos aqui plantando uma semente. Sim. Independente de onde essa semente vai cair, se vai cair no asfalto, se vai cair no cimento, se vai cair em solo fértil, a gente jogou a semente. Vai do solo aceitar essa semente e germinar ela, não é verdade? E é isso, gente. Eu gostei, Karen, de você eu amei. você ser minha primeira convidada no da sua casa pode, né? Porque o da sua casa pode. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o nome gigantão. Da sua casa pode, porque não temos estúdio. Então, da sua casa pode, porque não tem estúdio. Tá ótimo, né? É isso. Karen, quer dizer alguma coisa para a gente finalizar? Quer agradecer, mandar beijo para alguém? Quero falar que eu adorei a oportunidade, que não vou falar que eu estava preparada, você sabe que não, né? Que eu fico nervosa, fico ansiosa, mas eu acho que a vida é feita de oportunidades. Então, assim, quando a gente está pronto, né, para olhar para uma oportunidade, muita coisa de positivo a gente tira dela. Então, tá podendo estar aqui hoje falando sobre assuntos que são importantes, por exemplo, para mim, sabe? São assuntos importantes para mim, porque fazem parte da minha vida, porque fizeram parte da minha descoberta, porque me ajudam a descobrir cada dia mais quem sou eu mesma, o meu propósito, qual é o meu poder, né? O meu poder na Terra.
o que eu sou capaz de fazer aqui, como a gente é capaz de mudar a vida do outro, como a gente é capaz de ajudar o próximo, sem precisar fazer muito esforço, sabe? Sendo nós mesmos, vivendo a nossa vida, a gente já ajuda muita gente, né? Então, acho que foi uma oportunidade maravilhosa, também de evolução, de aprendizado, de poder desbloquear muitas coisas, muitas crenças, de poder questionar, de poder ser questionado, de poder falar sobre aquilo que acredita, porque quando a gente fala sobre aquilo que a gente acredita, quando a gente tem que explicar sobre uma coisa, a gente tem que reafirmar ela. Então, a gente também aprende, né, nesse processo. Então, assim, só coisas positivas. Você é uma pessoa que abre portas, né? Não vou falar só por mim, porque você sabe que você é uma pessoa que abre portas. E eu acho o seu papel na Terra é esse, sabe? É ser uma pessoa que abre portas. E se as pessoas estiverem preparadas, elas têm, assim, uma oportunidade de ouro a partir do que vem de você. Então, muito obrigada por ter me convidado. E aí, para as próximas, com certeza, já estou muito mais preparada. Eu já estou até me convidando. Tá mais que convidada de novo. Inclusive, a gente não precisa fazer só de duas pessoas, né? Porque se da sua casa pode, a gente pode ter mais alguma Pode dar coisa. casa de todo mundo, eu também acho. Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito válido. Eu acho que quanto mais pessoas, mais legal é o bate-papo, mais opiniões a gente tem. E eu acho que quanto mais a gente discorda um do outro, melhor. Porque a gente porque mais a gente aprende, né? somar. Tem uma coisa pela psicanálise, não é psicanálise, é o TCC, que é terapia cognitivo comportamental. Olha, eu nem sou psicólogo, mas vamos lá. Tem uma coisa que eu aprendi com o TCC, que existem crenças limitantes e verdades absolutas. Essas crenças, não, na verdade não é crenças limitantes. Vamos lá, mudando, volta, para não ter nenhum psicólogo aqui puxando minha orelha. Existem crenças, e essas crenças às vezes viram verdades absolutas. Sim. E isso regem a sua vida, às vezes de forma negativa, porque essas verdades absolutas podem se tornar crenças limitantes, que vão fazer mal para você. Por isso que a gente precisa de psicólogo. Todo mundo, gente, precisa se tratar um pouquinho com algum terapeuta, né? Então, o que a gente faz quando a gente discute, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre esse assunto? A gente está pegando essa verdade absoluta e colocando de frente com a verdade absoluta do outro e vendo, será que realmente faz sentido isso? Então, é começar a questionar e quebrar essas crenças para justamente fazer aquilo que você falou um pouco atrás aí agora. Pouco tempo mesmo, né? 5 minutos. Você falou uma expansão de consciência, porque às vezes a gente tem crenças que precisam ser mudadas, de tão quadradas ou de tão ultrapassadas que já são, né? Sim. E é isso. Vai ser um prazer ter você de novo, quando possível, né? Nem sei quando vai ser a próxima conversa, o próximo podcast, mas estou muito feliz de ter aberto isso com você, que é uma amiga querida do coração, de muitos anos já, né? Desde 2000 e não lembro. Desde 2000 e não lembro até agora, né? Uma amiga do meu coração, que foi da faculdade, eu acho que é a que está mais próxima hoje, né? Da faculdade, na verdade, acho que é a única que está próxima hoje. Você também. Mas, assim, eu entendo que a vibração muda e as pessoas, não que elas se afastam ou você deixa de gostar, não é isso. Mas quando a vibração muda e vocês não estão na mesma sintonia, é como se você quisesse ouvir Nova Brasil e está escutando Transcontinental, entende? Aí você troca de rádio, a gente troca de rádio. E tá tudo bem. E tá tudo certo, exatamente. A gente só não está sintonizado na mesma energia do outro. Sim. Não que somos melhores ou piores, não é isso que eu quero dizer. É só que estamos em outra sintonia. E que graças a essa energia maravilhosa e essa rádio que você ainda está na sintonia, estamos unidos. É verdade. Tá, Karen, um beijo no seu coração. Um beijo. Você mora no meu. Você também. Fica com Deus. Você também. E uma semana iluminada para você.
para nós.